5 de fevereiro de 2012. Joshua Powell recebe a assistente social Elizabeth Griffin Hall. Ela traz seus filhos, Charlie e Braden, para uma visita. Joshua está sendo investigado pela polícia e a custódia deles está com os pais de Susan, sua mulher. Depois de receber os filhos, Joshua bate a porta na cara de Elizabeth, pega uma machadinha e tenta matar Charlie e Braden. Como não consegue, bota fogo na casa. Ele e seus filhos morrem de envenenamento por monóxido de carbono. Essa tragédia, no entanto, começa em 2009, com outra tragédia: o desaparecimento da mulher de Joshua, Susan Cox. Em 7 de dezembro de 2009, Terica Powell, mãe de Joshua Powell, vai até a casa de seu filho. Um funcionário da creche a contatou, já que Charlie e Braden não foram deixados lá de manhã. Preocupada, ela bate na porta da casa de Joshua, mas ninguém atende. Ela e Jennifer Graves, irmã de Joshua, chamam a polícia. Nada é encontrado, mas os policiais veem 2 ventiladores ligados, na direção de uma mancha no sofá. Susan não aparece no trabalho nesse mesmo dia. Mais tarde, às 5 horas, Joshua volta com os filhos. Curiosamente, está com ele o celular de Susan. E ele não soube explicar o porquê. Disse que não atendeu o celular porque não tinha levado o carregador e estava tentando poupar bateria, mas o celular estava plugado em um carregador no console do seu veículo. Ele foi interrogado e disse que deixou Susan dormindo perto da meia-noite e saiu com os filhos para acampar. No dia seguinte, a polícia foi para o Simpsons Springs Campground, citado por Joshua, e não achou evidências de que ele acampou por lá. Foi estranho ele ter levado os garotos naquele momento, no meio da noite, já que o tempo estava ruim e seus filhos tinham que ir para a creche horas depois. Ao falarem com Charlie, de 7 anos, ele falou algo que contradizia Joshua. Disse que Susan foi com eles, mas não voltou. Além disso, investigadores da polícia acharam traços de sangue de Susan e de mais alguém não identificado no chão da casa de Joshua. A polícia declarou Joshua pessoa de interesse, ou seja, ele não era um suspeito, mas quase isso. A suspeita se agravou quando, no banco em que Susan trabalhava, no seu cofre pessoal, os investigadores encontraram uma apólice de seguro no valor de R$1,5 milhão. Também acharam uma carta escrita mais de um ano antes, na qual ela dizia que se ela pedisse o divórcio, ele iria destruí-la, e expressava medo de morrer. Se eu morrer, pode não ter sido um acidente. Essa não era a primeira vez que Joshua era acusado de ter um comportamento estranho. Quando adolescente, Joshua já tinha apresentado mostras de comportamento violento, quando ameaçou sua mãe com uma faca de açougueiro e tentou o suicídio pelo menos uma vez. Seu comportamento possessivo e controlador também já tinha se revelado anteriormente, quando namorou com Catherine Terry Everett. Joshua impediu-a de visitar a família sozinha e começou a tentar controlá-la, mas Catherine deu um fim nisso quando foi visitar uma amiga em Utah. Ela não retornou e acabou o relacionamento por telefone. Em 2000, ele começou um relacionamento com Susan. Os dois eram mormons e decidiram se casar em 2001. Primeiro nasceu Charles e depois Braden. Além de controlador e possessivo, Joshua também gastava muito, de forma impensada. Declarou falência em 2007 com uma dívida de $200 mil. Todos esses fatos desgastaram o relacionamento. Joshua não procurava Susan, não a beijava, não segurava mais nem a sua mão, mas também não queria se separar. O resultado eram brigas constantes, inclusive na frente de seus filhos, Charlie e Braden. Em julho de 2008, Susan gravou um vídeo onde mostrava coisas quebradas por Joshua, além de ter escrito a carta que foi a público um ano depois. Se isso não bastasse, as raízes do comportamento de Joshua talvez estivessem ligadas a um problema ainda mais profundo, sua relação com seu pai, Steven. Durante um tempo, Susan e Joshua viveram na casa dele, mas depois se mudaram para outra cidade, e por causa de Steven. Ele ficou obcecado por Susan e começou a segui-la pela casa com uma camcorder, usava um espelho para espioná-la quando ela ia ao banheiro, roubava suas calcinhas na lavanderia, lia seus diários e postava canções de amor online sob um pseudônimo. Em 2003 ele confessou seu amor por Susan, o que fez com que o casal saísse da casa dele. Joshua, no entanto, ainda mantinha contato com o pai, o que só piorava a situação com Susan. Uma pausa para você dar o seu like e se inscrever no canal.
Se você ainda está aqui é porque está valendo a pena. Faça isso antes que o vídeo termine, senão vai esquecer. No final de 2010, já que a investigação continuava, Joshua, auxiliado por membros de sua família, começou uma campanha contra a reputação de Susan. É lançado o site susanpowell.org. Esse site defendia Joshua e especulava sobre o desaparecimento de Susan. Uma teoria dizia que ela tinha fugido com um jornalista chamado Steven Kocher, que havia desaparecido de Nevada na mesma semana que Susan. E, segundo essa teoria, os dois tinham ido para o Brasil. Eles alegavam que nos diários de Susan haviam provas de que não era Steven que tinha dado em cima dela, era ela quem gostava de Steven. Joshua e seu pai queriam mostrar Susan como alguém mentalmente instável e capaz de fugir com outro homem. Em seguida, Kirstie Hallowell, melhor amiga de Susan, e Jennifer Graves vão a público dizer que Steven Powell assediou Susan. Kirstie diz que Susan falou para ela que Steven era o pervertido mais sujo e desprezível que o mundo já viu, e que ele estava apaixonado por ela. Como resultado, em 25 de agosto de 2011, a polícia revista a casa de Steven, levando computadores, caixas e sacos cheios de coisas. Em 22 de setembro de 2011, Steven dá entrevista a vários jornais para dizer que ele e Susan tiveram um relacionamento, mas por causa dela. Susan era muito sexual comigo, ela flertava muito. Nós interagimos porque Susan gostava de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Segundo Jennifer contou mais tarde, de forma privada, ela perguntou a Steven por que ele contou essas histórias sobre Susan, e ele disse que era uma maneira de tirar a atenção da mídia de cima de Josh. Mas pelo jeito, o interesse sexual de Steven não era apenas uma história ou uma estratégia. Como resultado da revista que foi feita na casa de Steven, foram achadas 4.500 imagens de Susan, tiradas sem que ela soubesse, incluindo closes de partes específicas do seu corpo. Como resultado, Steven foi preso por voyeurismo. Michael, o irmão de Joshua, também foi investigado depois da polícia descobrir que ele vendeu seu Ford Taurus para um ferro velho em Pendleton, Oregon, depois de Susan ter desaparecido. Quando a polícia descobriu o carro, usou um cão farejador e deduziram que restos humanos decompostos foram deixados naquele veículo, mas os testes de DNA foram inconclusivos. O pai de Susan pediu a custódia das crianças de Joshua depois de Steven ser preso, e a custódia foi dada temporariamente até Joshua se mudar da casa de Steven. Neste meio tempo, a polícia de West Valley descobre cerca de 400 imagens de simulação de pornografia infantil, bestialidade e incesto de um computador apreendido na casa dos Powell. Foi alegado que eram desenhos ou cartoons no formato 3D. O computador foi comprado por Susan de segunda mão e as imagens pertenciam ao dono original da máquina, mas isso prejudicou ainda mais a reputação da família. Um juiz de Washington decide que Charlie e Braden continuem juntos de Chuck e Judy, pais de Susan, e determina que Joshua terá que passar por uma nova avaliação psicossexual. 4 dias depois, desesperado por não ter a guarda dos filhos, Joshua explode a casa. Depois de uma investigação, a polícia descobriu que a explosão foi planejada. Joshua contatou amigos e parentes por e-mail para dizer adeus, doou os brinquedos dos filhos e livros para a caridade. Nomeou seu irmão Michael como beneficiário de sua apólice de seguro. Depois dessa catástrofe, os pais de Susan tentaram de tudo para que Steven falasse alguma coisa sobre o desaparecimento dela, mas foi impossível arrancar algo dele. Steven foi condenado das acusações de voyeurismo. Enquanto isso, Michael se matou em Minneapolis, pulando do teto de um estacionamento. As autoridades pensam que Michael e Joshua foram cúmplices na morte de Susan, e que o fato de Michael ter abandonado seu Ford Taurus tinha a ver diretamente com isso. A investigação foi oficialmente fechada, mesmo porque os principais envolvidos, excetuando Steven, morreram. Ao mesmo tempo, Steven foi considerado culpado de possuir pornografia infantil. Ele havia tirado fotos de 2 garotas que moravam na casa vizinha dele, uma de 8 e outra de 10 anos, em 2006 e 2007. O pai de Susan, Chuck, venceu uma batalha judicial, já que a mãe e a irmã Alina de Joshua queriam receber a herança da apólice de Susan e foram impedidas.
Além disso, a família de Susan ganhou uma ação de 98 milhões de dólares depois de processarem o Serviço Social de Washington. Steven é sentenciado a 5 anos de prisão, sendo que ele já havia cumprido 17 meses. Em 11 de julho de 2017, Steven, o pai de Joshua, sai da prisão depois de 7 anos. Em 23 de julho de 2018, Steven morre de causas naturais em Tacoma, Washington, sem revelar coisa alguma sobre o caso. Nesse ponto, Joshua, Susan, Charlie, Braden, Michael e agora Steven tinham morrido, ou seja, todos os principais envolvidos no caso. No entanto, Chuck Cox, pai de Susan, ainda não desistiu de achar os restos de sua filha. Em 2022, ele fez uma busca em uma mina em Utah, baseado em uma pista. Mas a pista não levou a nada. E até hoje, o corpo de Susan ainda não foi encontrado.